Na era da internet, uma mina de ouro inteira de conhecimento nunca está a mais de alguns cliques de distância. O problema é que às vezes parece que tem muito mais por aí. Então, como você decide o que vale a pena saber e o que só vai entupir o seu cérebro com bobagens inúteis? É aqui que eu entro em ação. Do estranho e maravilhoso ao absolutamente incrível, aqui estão 20 fatos que você não sabia 5 minutos atrás. Uma cura de pepino. Imagina isso. Você tem um primeiro encontro planejado em um restaurante chique, mas quando você chega, percebe que esqueceu de trazer balas de menta com você. E para piorar a situação, você acabou de pedir pão de alho como acompanhamento. Não tenha medo, amigo. Tudo que você precisa fazer é pedir uma saladinha com pepino. Veja bem, vegetais fibrosos como o aipo e o pepino aumentam a produção de saliva da boca, que lava as bactérias que causam o odor e, por sua vez, cura seu mau hálito. Para um truque simples, segurar uma fatia de pepino entre a língua e o céu da boca por 90 segundos pode te ajudar a eliminar uns odores desagradáveis. E se não houver pepino no menu, a salsa também tem o mesmo efeito de neutralização de odor. Então, apenas mastigue discretamente a sua guarnição e você vai poder ficar tranquilo. Marcas de unhas misteriosas. Você já olhou para suas unhas e notou umas marcas brancas bizarras que não estavam lá antes? Esse tipo de descoloração é na verdade uma condição comum conhecida como leuconíquia. Na maioria das vezes não significa nada muito sério e há várias causas potenciais. A principal razão é como resultado de uma lesão no leito ungueal e pode ocorrer se você acidentalmente bater ou beliscar a unha. Por causa do tempo que as unhas levam para crescer, você pode nem se lembrar da lesão quando aparecerem essas manchas brancas. A leuconíquia também pode aparecer como uma reação alérgica a produtos cosméticos como esmalte, brilho, endurecedor ou removedor de esmaltes. Às vezes também pode significar que suas unhas são deficientes em certos minerais ou vitaminas, mais comumente o zinco ou o cálcio. Mas a menos que toda a sua unha fique branca e você sinta alguma dor, essas marcas geralmente desaparecem sozinhas. Então não há necessidade de se preocupar. Agora que você está olhando para os seus dedos, por que você não aproveita e usa eles para clicar naqueles botões de curtir e se inscrever? E você pode tocar aquele pequeno sininho também, para garantir que você vai ser o primeiro a saber quando eu enviar mais conteúdo incrível. Agora vamos dar uma tunada em nossos cérebros. Diga ameixas. Antes de tirar a sua foto, você sempre espera ouvir o tão familiar Diga X. Mas antigamente ameixas secas estavam no cardápio. Nos anos 1800, as pessoas não se sentiam à vontade para sorrir, devido a uma falta geral de boa higiene dental, o que significava que não tinham dentes muito atraentes. Tirar sua fotografia também era considerado um luxo, e era tratado com muita seriedade, o que significava que um grande sorriso brega era visto como infantil. Então, fotógrafos em estúdios britânicos, na década de 1840, diziam às pessoas para dizer ameixas, ou plum em inglês, para manter a boca fechada. E isso antecede o biquinho de hoje em cerca de 180 anos. Em meados do século XX, a fotografia tornou-se mais rápida, barata e casual. Além disso, as pessoas tinham dentes muito melhores. Então, quando a Kodak começou a fabricar câmeras nos Estados Unidos, que as pessoas comuns podiam comprar, elas eram comercializadas com fotografias de rostos sorridentes. O ex-embaixador Joseph E. Davis foi quem teve a ideia de dizer cheese como uma fórmula perfeita para um sorriso instantâneo. O resto é história. Uma invenção ardente. Em 2019, o Flaming Hot Cheetos foi declarado a marca de lanches favorita dos Estados Unidos, pelo terceiro ano consecutivo. Mas e se eu te dissesse que o lanche super viciante praticamente não existia? Em 1976, Richard Montanhas, com 18 anos de idade, foi contratado como zelador em uma fábrica da Frito-Lay, no rancho Cucamonga, na Califórnia. O cargo pagava $4 por hora com benefícios, e a esposa de Montanhas preencheu o formulário para ele, porque ele tinha dificuldades para ler e escrever. Durante o trabalho, Montanhas notou que uma máquina quebrada na linha de montagem da Cheetos havia cuspido um lote de Cheetos simples, sem o queijo em pó. Montanhas levou os Cheetos para casa e os polvilhou com pimenta em pó. E ele disse que essa ideia veio de seu lanche favorito, milho grelhado temperado com limão e pimenta em pó, que ele comprou de um vendedor local. Montanhas apresentou sua ideia pela primeira vez ao ex-CEO da Pepsi Company, Roger Enrico, por telefone, e recebeu 2 semanas para preparar uma apresentação para a suíte executiva. É claro que foi um sucesso instantâneo. Montanhas se tornou o vice-presidente executivo da Pepsi Company North America, e agora ele é um autor de best-sellers e palestrante motivacional. Mas que inspiração! Faça a diferença. Se há uma coisa pela qual americanos e europeus sempre brigam, é chocolate.
Se você provou os dois lados, não há como negar que o sabor do chocolate é totalmente diferente do outro lado do oceano. Mas por que isso acontece? A resposta simples é regulamentos diferentes. Em primeiro lugar, o chocolate europeu é tecnicamente mais cremoso, porque requer um mínimo de 14% de sólidos de leite seco, enquanto a quantidade mínima nos Estados Unidos é de 12%. O chocolate europeu também é um pouco mais rico, porque precisa conter pelo menos 3,5% de gordura do leite, em comparação com os 3,39% necessários nos Estados Unidos. Além disso, o chocolate europeu tem bem mais, chocolate. Isso porque também possui uma maior exigência de teor de cacau, o que dá às barras o seu sabor profundo. Mas essa não é a única razão pela qual os europeus adoram odiar o chocolate americano. A Hershey's também usa um ingrediente especial que a diferencia do resto: ácido butírico. Esse ingrediente faz com que o chocolate dure mais nas prateleiras, mas também lhe dá aquele sabor meio apimentado, que muitos estrangeiros acham desanimador. Isso resolve o antigo debate Hershey's versus Cadbury para você? Então, o que vocês acham de começar uma discussão saudável sobre essas guloseimas pouco saudáveis? Nos comentários abaixo. Qual marca de chocolate você prefere? E se você pensar em outros alimentos com sabor diferente em seu país, vá em frente e diz aí nos comentários. Eu estou realmente interessado. Agora, de volta aos fatos. Chapéu de burro para pessoas inteligentes. Em um ponto da Idade Média, o chapéu de burro, que agora associamos à idiotice e à punição, era na verdade um símbolo de estudiosos respeitados. Tudo começou com o mestre, filósofo e pensador metafísico John Duns Scotus, cujo nome mais tarde se emprestou à frase chapéu de Duns. Scotus era um defensor do uso de chapéus pontudos, acreditando que eles agiriam de forma como um funil reverso para o conhecimento, com a sabedoria fluindo para a ponta pontiaguda e se espalhando para o cérebro abaixo. Esses chapéus também eram populares entre seus seguidores, conhecidos como Dunsmen, e, portanto, tornaram-se um símbolo de alta inteligência. Mas em meados do século XVI, o pensamento popular começou a se voltar contra Scotus, e os Dunsmen passaram a ser associados à idiotice. Naturalmente, seus chapéus pontudos foram adotados como símbolo de estupidez e chegaram às salas de aula do ensino fundamental, onde eram usados para traumatizar e humilhar as crianças até o final dos anos 50. A Torre Eiffel espanhola. A Torre Eiffel é uma das primeiras coisas que vem à mente quando alguém te pede para pensar na França. Mas esse é um marco mundialmente famoso que quase acabou na Espanha. O engenheiro civil Gustave Eiffel apresentou seus planos desse monumento pela primeira vez em Barcelona, mas a cidade rejeitou suas ideias, pensando que seria uma monstruosidade. Ele foi forçado a relançar o projeto em outro lugar, e a torre encontrou sua casa em Paris, onde serviu como arco principal para a Exposição Internacional de 1889. Por incrível que pareça, os parisienses também não gostaram muito. Um crítico chegou a se referir à enorme estrutura de ferro como um aspargo de metal. A torre não deveria ficar de pé por muito tempo, e até foi colocada à venda como sucata. Só foi poupado porque o exército francês descobriu que sua altura de 300 metros funcionava muito bem como torre de comunicações. Felizmente, essa escultura famosa e odiada sobreviveu para se tornar um dos marcos mais amados do mundo. Quem precisa de rótulas? Você sabia que o corpo de um bebê tem cerca de 300 ossos ao nascer, em comparação com os 206 que os adultos têm? Com o tempo, um processo de fusão de algumas peças menores reduz o número de ossos no corpo. E uma coisa aparentemente crucial que os bebês ainda não têm são as rótulas. Em vez disso, os bebês nascem com pedaços de cartilagem que eventualmente se tornarão uma rótula óssea ou patela. A cartilagem, que pode ser encontrada em seu nariz, orelhas e articulações, é flexível e dá estrutura onde é necessário no corpo. As rótulas da maioria das crianças começam a ossificar, ou seja, transformam-se de cartilagem para um osso, entre as idades de 2 e 6 anos. Muitas vezes, vários pedaços de cartilagem começam a endurecer em osso ao mesmo tempo, até que a rótula seja um osso completo por volta dos 10 ou 12 anos. Nascer com rótulas pode tornar o processo de parto bem mais difícil, ou pode até resultar em lesões no parto, porque o osso é rígido e menos flexível que cartilagem. O corpo humano é bem inteligente, né? Bebida espacial. À deriva, a uns 10 mil anos-luz da Terra, em uma constelação muito, muito distante, está uma enorme nuvem de álcool. A nuvem, que foi descoberta em 1995, perto da constelação de Aquila, é 1000 vezes maior do que o diâmetro de nosso sistema solar. Além do mais, contém álcool etílico suficiente para encher 400 trilhões de litros de cerveja. Mais alguém com um foguete que eu possa pegar emprestado? Infelizmente, a nuvem está a 93 quadrilhões de quilômetros de distância, então um barzinho interestelar provavelmente está fora de questão. Além disso, contém um coquetel de 32 compostos e alguns com monóxido de carbono.
cianeto de hidrogênio e amônia, que não são muito desejáveis. Outra nuvem de álcool chamada Sagitário B2 também contém 10 bilhões de litros de álcool metanol, que é usado em anticongelante e fluido de lavagem de para-brisa. Mas como essa bebida cósmica chegou lá em cima? Bom, se estiver sob condições certas, o composto simples do álcool é formado naturalmente no espaço, muitas vezes na superfície de pedaços de poeira espacial flutuante. Conforme essa poeira se move, dentro da vizinhança de alta energia de corpos celestes, como as estrelas, o álcool é forçado a se separar da poeira, formando enormes nuvens de álcool, que então flutuam presumivelmente para deixar alguns alienígenas muito bêbados. Será que a bebida espacial vai bem com o queijo da lua? Use sua cabeça. Quantas vezes você estacionou seu carro em estacionamento e foi embora só para depois perceber que esqueceu de trancá-lo? Em vez de refazer os seus passos em direção ao carro até que ele esteja em alcance, existe um jeito mais simples de chegar ao seu carro de mais longe. Segure a parte de metal da chave do chaveiro contra o queixo e pressione o botão de trava. Você pode parecer um pouco estranho fazendo isso, mas vai ficar grato quando economizar alguns passos extras. O truque funciona transformando sua cabeça em uma antena, de acordo com o engenheiro de rádio do Vale do Silício Tim Pozar. Com todos os fluidos em sua cabeça e as correntes elétricas fluindo em seu cérebro, a sua cabeça acaba sendo um condutor bem decente. Não vai funcionar em grandes distâncias, mas usar a cabeça pode realmente estender o alcance sem fio da chave por pelo menos alguns metros. Hack de bateria. A maioria dos smartphones modernos tem que ter uma ótima duração de bateria, mas parece que elas estão sempre morrendo quando você mais precisa. Felizmente, há um jeito super simples de aproveitar ao máximo a bateria restante. Se você, como a maioria das pessoas, carrega o seu smartphone no bolso, parte desse problema pode ser que seu bolso esteja muito quente. As baterias dos telefones celulares duram muito mais se ficarem em uma temperatura fria. A temperatura média de 37 graus de um ser humano, quando transmitida através de um bolso de pano para o telefone celular, é o suficiente para acelerar os processos químicos dentro da bateria do telefone. Como resultado, a bateria acaba em um ritmo bem mais rápido. A maneira mais simples de manter o seu telefone fresco é carregá-lo dentro de sua bolsa ou em um clipe de cinto. E se você se encontrar longe de casa sem um carregador, você pode desligar ele e colocá-lo na geladeira para diminuir a perda de carga da bateria. Mas eu não recomendo o freezer. Salmão surpreendente. O salmão é um dos frutos do mar mais populares do mundo. Mas se você já preparou esse peixe, é provável que tenha se deparado com a questão daquela coisa branca que aparece quando você cozinha. A maioria das pessoas assume que é apenas gordura, mas a gosma branca que você vê escorrendo do seu jantar é na verdade uma proteína simples chamada albumina. Seja fervida, cozida, frita ou assada, a substância ainda vai aparecer. A albumina vive nos peixes na forma líquida e aparece quando as fibras musculares são aquecidas e se contraem, empurrando para fora a proteína de cor branca. Embora seja totalmente seguro de se comer, algumas pessoas acham meio feio. Para tentar remover a albumina, você pode limpar o peixe cozido com uma toalha de papel ou salmoura antes de cozinhar. Para salgar o peixe, basta mergulhar rapidamente em uma mistura de sal marinho e água, o que deve ajudar a relaxar e dissolver as fibras musculares e minimizar o aparecimento de albumina. Cócegas de roedores. Os ratos não são os animais mais fofos convencionalmente, mas a sua reputação de vermes nojentos parece um pouco dura, especialmente quando você descobre que eles são tão delicados. Um estudo realizado em 2016 conseguiu identificar o centro de cócegas do cérebro dos mamíferos, mostrando pela primeira vez que estimular os neurônios nessa região específica pode provocar uma série de guinchos ultrassônicos, que são muito altos para serem ouvidos por seres humanos. Shinpei Ishiyama, um neurocientista da Universidade de Humboldt, de Berlim, observou que os ratos não apenas retornam repetidamente ao local onde receberam cócegas, mas que fazer cócegas em suas barrigas também desencadeia o neurotransmissor dopamina nos principais circuitos cerebrais relacionados à recompensa em roedores. Se isso não bastasse para provar que eles adoram ser agradados, os ratos também exibem uma demonstração clássica de emoção positiva encontrada em muitas espécies como cães, raposas e até crianças humanas, chamadas de saltos de alegria. Como o nome diz, isso envolve pular no ar com as duas pernas juntas. Isso que eu chamo de sobrecarga de fofura. Meias desaparecendo. Durante a lavagem de roupas, as meias parecem rastejar para os abismos escancarados do tambor de roupas para nunca mais serem vistas. Mas para onde será que elas vão? Na verdade, existem algumas explicações para seu misterioso desaparecimento.
Se você tiver uma máquina de carregamento superior, uma meia pode se infiltrar na fenda entre os tambores interno e externo e ficar presa no dreno ou na bomba de água como resultado da sobrecarga do aparelho. Também é possível que uma meia fique presa embaixo do agitador giratório. No entanto, para máquinas de carregamento frontal, uma meia pode acabar ficando alojada logo abaixo do selo de água de borracha, conhecido como junta. E se você puxar essa parte de volta, vai poder encontrar uma mina de ouro de meias perdidas. Mesmo que as meias cheguem a um ciclo seco, elas podem ser facilmente vitimadas pela eletricidade estática e ficarem presas na parte das pernas de suas calças ou em outros materiais durante o processo de dobra. Resumindo, não há um monstro comedor de meias em sua máquina de lavar. Maravilhas da cachoeira. As cataratas do Niágara são bem grandes, mas estão longe de ser a maior cachoeira conhecida pelo homem. Alguns afirmam que Angel Falls, na Venezuela, é o mais alto do mundo, com uma altura incrível de 979 metros e uma queda de 870, mas isso não chega nem perto da verdade. O Estreito da Dinamarca tem mais de 3 vezes a altura de Angel Falls e pode ser encontrado no oceano. É isso mesmo, essa cachoeira gigantesca, localizada perto da ponta sul da Groenlândia, começa a 610 metros abaixo da superfície do oceano e mergulha a uma profundidade de 3.048 metros, uma queda de quase 2 milhas. Além disso, o Estreito da Dinamarca transporta quase 3,5 milhões de metros cúbicos de água por segundo, o equivalente a quase 2.000 cataratas do Niágara no pico do fluxo. Mas como que uma cachoeira pode acontecer debaixo d'água? Simplificando, a água fria é mais densa que a água morna. No Estreito da Dinamarca, a água fria que flui para o sul dos mares nórdicos encontra uma água mais quente no mar de Irminger. A água fria e densa se afunda rapidamente abaixo da água mais quente e flui sobre uma enorme queda no fundo do oceano, criando um fluxo descendente que passa totalmente despercebido, sem a ajuda de instrumentos científicos. Um segredo do iPhone. O conjunto de iPhones da Apple vem com uma série de novos recursos, sem mencionar o alto preço. Mas há uma coisa que diferencia os modelos iPhone 12 Pro e Pro Max de seus antecessores. Além das 3 câmeras superpotentes, olhe um pouco mais de perto na parte de trás do telefone e você vai ver um ponto preto discreto no canto inferior direito. É totalmente plano ao toque e muito fácil de perder à primeira vista. Mas o que é isso? Oficialmente é conhecido como um scanner LiDAR, que significa Light Detection and Ranging. Esse é um método relacionado ao radar para medição de distância e velocidade ótica que usa pequenos feixes de laser que não podem ser percebidos pelo olho humano. Um scanner como esse determina a distância entre ele e um objeto, monitorando quanto tempo leva para o laser retornar. Ao enviar centenas de milhares de pulsos de luz a cada segundo, os scanners LiDAR podem calcular com precisão distâncias e tamanhos de objetos em pequenas distâncias. Os dados podem ser então usados para construir modelos 3D de qualquer ambiente. Portanto, seja você um arquiteto que elabora planos de construção, um arqueólogo que cria mapas 3D em tempo real, ou um gamer que adora a realidade aumentada, esse novo e elegante scanner pode revolucionar a maneira como usamos nossos telefones. Óculos de sol da velha guarda. Os óculos de sol como os conhecemos hoje foram inventados em algum momento da China, no século VII. As lentes primitivas eram uma camada tosca de quartzo defumado de formato grosseiro, feito para bloquear o sol. As lentes escuras estavam disponíveis apenas para os muito ricos. Eles não tinham a visão corrigida e não ofereciam proteção alguma contra raios UV prejudiciais, mas ajudavam a esconder as emoções dos outros enquanto falavam. Isso foi particularmente útil para juízes chineses da época, que usavam rotineiramente lentes de quartzo de cor de fumaça, que lhes permitiam esconder os seus verdadeiros sentimentos e parecer emocionalmente distantes ao questionar o acusado. Porém, séculos antes dos juízes chineses encontrarem um uso para os óculos de sol, óculos de neve rudimentares já eram usados pelas comunidades Inuit e Yupik. Esses óculos de neve seriam feitos de madeira, marfim ou osso com uma fenda cortada e protegiam os olhos da luz solar, que acabava sendo refletida pela neve. Eu acho que eles também tinham visão permanente de cinema. Sem passeios extravagantes. Existiam muitas leis bizarras em todos os estados da América, mas uma lei em particular na cidade de Galesburg, Illinois, é um verdadeiro incômodo para os ciclistas. Nada de passeios extravagantes. Para uma definição de ciclismo extravagante, procure o Código de Ordenanças de Galesburg, que afirma que nenhum ciclista deve remover ambas as mãos do guidão ou os pés dos pedais, ou praticar qualquer acrobacia, ou andar extravagantemente em qualquer rua. Acho que isso vai excluir Galesburg da minha turnê de circo de bicicleta. De acordo com um policial de Galesburg, essa lei bizarra deve ter aparecido durante um período de grande preocupação com a segurança dos ciclistas, quando havia mais acidentes que o normal.
Felizmente, a lei raramente é aplicada com qualquer punição, então as crianças são livres para tirar as mãos do guidão sem medo de serem jogadas na cadeia. Selos que salvam vidas. Você já se perguntou por que os frascos de comprimidos têm selos de proteção sob a tampa? Você pode supor que estão ali para manter as pílulas herméticas, mas a verdadeira razão é muito mais mórbida. Em 29 de setembro de 1982, Mary Kellerman tomou um Tylenol para resfriado. Poucas horas depois, ela estava morta. Naquele mesmo dia, Adam Janus morreu exatamente nas mesmas circunstâncias. Quando seu irmão e cunhado o visitaram e tiveram dores de cabeça, eles tomaram Tylenol da mesma garrafa, e ambos morreram nos 2 dias seguintes. Nos dias que se seguiram, mais 3 pessoas sofreram o mesmo destino misterioso. No início de outubro, investigadores descobriram que as pílulas que as vítimas tomaram estavam cheias de cianeto. Mais de 31 milhões de garrafas de Tylenol foram retiradas do mercado e mais algumas garrafas mortais foram encontradas nas prateleiras da área de Chicago. Alguma pessoa tirou os frascos das prateleiras, colocou cianeto nas cápsulas e comprimidos e pôs de volta. O criminoso nunca foi pego, mas no ano seguinte, o Congresso dos Estados Unidos publicou The Tylenol Bill, tornando uma ofensa federal adulterar produtos de consumo. E em 1989, a FDA estabeleceu diretrizes federais para que os fabricantes tornassem todos esses produtos à prova de adulteração, que incluía selos de película protetora. Maçãs antigas. Dizem que uma maçã por dia mantém o médico longe, mas e se essa maçã estiver parada por 1 ano? Parece totalmente nojento, mas aqui está o problema. A maioria das pessoas já comeu a maçã de 1 ano em algum momento da sua vida. As maçãs amadurecem durante um período muito curto nos Estados Unidos, entre agosto e setembro. Portanto, mantê-las nas lojas pelo resto do ano significa que elas devem ser tratadas com produtos químicos e mantidas em câmara fria. Em um ambiente de armazém, as maçãs geralmente ficam pelo menos 9 a 2 meses, com uma investigação até descobrindo que a maçã média do supermercado tem 14 meses. Mas isso não é tudo. Raspe uma maçã no supermercado com uma faca e você vai notar algo bem estranho. A substância branca que você vê aqui é na verdade goma laca, ou cera de carnaúba, que é usada para manter a maçã mais fresca. As maçãs realmente produzem o seu próprio revestimento natural de cera, mas parte disso é lavado quando produtores lavam a fruta para remover a sujeira do campo ou qualquer serapilheira. A aplicação de uma camada artificial de cera não só faz com que a maçã pareça brilhante e novinha, mas também ajuda a selar a umidade, prolongando sua vida útil. Mas esse revestimento também pode atuar como uma barreira de oxigênio, o que significa que a maçã pode parecer enganosamente fresca, mas na verdade está encharcada e sem nenhum gosto por dentro. Além disso, consumir essa cera em grandes doses pode ser prejudicial ao cólon e ao intestino delgado. Então talvez seja melhor ficar com apenas uma maçã por dia a partir de agora. Mas e aí, qual desses fatos mais te impressionou ou surpreendeu? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. E se você ainda não saciou seu desejo por trivia, por que não assistir o show de fatos a seguir? Como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!